Olá, boa tarde a todos. Um ótimo 2022 para todo mundo que está assistindo a gente aqui no nosso canal da Autoestima. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. É um prazer a gente estar aqui novamente, né, com mais um processo, mais uma discussão, mais uma possibilidade de trazer temas importantes para a saúde mental, para todo mundo que é da rede psicossocial, para as pessoas que têm interesse nessa temática. O programa Autoestima é uma iniciativa de vários parceiros, Secretaria da Saúde, Secretaria de Governo, Fundo Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Instituto de Psicologia da USP, IPT, Univesp, Sebrae, Prodesp, COSENS. São vários parceiros que se reuniram para implantar essa plataforma que traz tanto a parte formativa para a rede, quanto cuidado em saúde mental através de acolhimentos online. Então, hoje a gente inicia nossa programação do ano de 2022, né, num mês importante para a saúde mental. Nós estamos no janeiro branco, né, e quando a gente fala em saúde mental, é importante trazer para esse tema, para essa discussão, o olhar para as pessoas invisíveis da saúde mental, aquelas que passam toda uma vida dentro dos hospitais psiquiátricos. Muitos estão lá até hoje, mesmo sendo protegidos por uma lei que já está completando 20 anos, que é a Lei 10.216. Né? Traremos esse tema pela voz daqueles que vivenciam esse processo, o processo de desinstitucionalização. Os parceiros que vão falar com a gente aqui, que participar com a gente hoje, são usuários dos nossos serviços, são pessoas moradoras das residências terapêuticas e o pessoal que trabalhou no processo de desinstitucionalização. Né? Antes da gente iniciar, eu queria agradecer bastante e já me desculpar a doutora Regiane, que é a nossa coordenadora, né? Regiane Aparecida de Cardoso de Paula. Ela está com a gente aqui hoje, mas ela teve um chamado urgente no gabinete, ela não pôde estar, mas ela deixou um grande abraço para todos vocês, e a gente queria agradecer muito, tanto a colaboração quanto o empenho, para que todo esse processo aconteça em os diferentes processos de saúde mental. Né? A saúde mental hoje está dentro da CCD, e é fundamental esse apoio da nossa coordenação. Né? A Alina, que vocês já conhecem, está sempre com a gente. Ela vai fazer toda a parte de gerenciamento do chat. Então, ela pede para que vocês questionem, façam as suas perguntas nesse espaço, com cuidado para não colocar nome de usuário, referência nominal de serviço, né? Então, vamos colocar as dúvidas, as perguntas, os questionamentos, as opiniões. Eu acho que o chat é o espaço para a gente fazer essa nossa web viva. Né? Para iniciar, eu vou pedir para a Edilene Faria de Moura Vilela, a nossa diretora do Departamento de Políticas Públicas, Educação e Comunicação, que fale um pouquinho com a gente. Edilene, é contigo. Obrigada, Rosângela. Me ouve bem? Sim. É um prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje. Né? Para quem não me conhece, então, eu estou atuando como diretora do Departamento de Políticas Públicas, Educação e Comunicação, né? E tendo o prazer de trabalhar diretamente com a Rosângela, com a Lina, nesse processo que envolve todas as temáticas da saúde mental. Né? A minha fala hoje aqui é mais para dar as boas-vindas, né, para todos que se programaram para estar aqui hoje com a gente, nesse evento que é especial para nós, né, principalmente por estar representando o mês, né, de janeiro branco, né, e enquanto representante aqui da doutora Regiane, que não pôde estar conosco, né, que é a coordenadora da nossa Coordenadoria de Controle de Doenças, e enquanto diretora do nosso departamento, eu gostaria de dizer algumas poucas palavras sobre esse mês, né, tão especial, que nos faz lembrar o quanto que é importante a prevenção, a proteção e a promoção da saúde para tentar garantir a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Né, o zelo com o bem-estar emocional é uma necessidade de todos nós. Né? A campanha do Janeiro Branco é nacional, mas esse zelo com o nosso bem-estar psicossocial, ele é individual, ele é coletivo, nacional e internacional. É uma preocupação de todo o mundo. Né? E muitas vezes essa época do ano é um momento de reflexão, né? Nós usamos muito essa passagem de um ano para o outro para pensar nas nossas vidas, né? Tomar algumas decisões importantes
E eu acredito que o Janeiro Branco vem nesse intuito, né, de permitir que se faça esse balanço, né, do que está sendo feito, de como que está a nossa saúde mental, né, o que a gente pode fazer para melhorar, né. Então, o Janeiro Branco vem com esse intuito de desenvolver essa cultura de cuidados mesmo, né, com a saúde mental. E a gente não pode deixar de mencionar que a saúde mental vem ganhando muito mais importância ainda com a pandemia, né? Porque a pandemia trouxe problemas que já existiam, trouxe problemas novos e que estão cada vez mais graves e com uma força maior durante a pandemia e que com certeza pós-pandemia também vão estar presentes, né? Então, aproveitando o Janeiro Branco para relembrar do que nos espera pela frente, né? E para finalizar, né, a minha fala, eu só queria dizer que, sabendo dessa importância da saúde mental no nosso contexto atual, né, sabendo que pessoas perderam entes queridos nesse momento, né, sabendo que profissionais de saúde estão priorizando salvar outras vidas, né, e não a própria vida ou a própria vida da família, né, sempre colocando o outro em primeiro lugar, a gente não podia deixar de marcar presença nesse mês tão importante para todos nós, né? Por meio da realização deste evento, sobre uma temática muito importante, que é a importância do processo de desinstitucionalização no nosso Estado, tema que vem sendo fortemente trabalhado por toda a equipe, né, da área técnica da saúde mental do nosso departamento e trabalhado fortemente, juntamente com os profissionais da rede, né? Se não tem esse trabalho articulado, a gente não consegue, de fato, avançar nos pontos que a gente precisa avançar, né? Então, desejo um ótimo encontro para todo mundo, para todas as pessoas aqui presentes, e que seja um momento de reflexão e de compartilhamento de ideias, de experiências, que possam fortalecer estratégias em prol da saúde mental de toda a nossa população. Obrigada pela presença de todos e pela oportunidade de estar aqui. Legal, obrigada, Dilene. A gente vai apresentar agora para vocês um vídeo, né? Mas antes da apresentação do vídeo, eu queria agradecer ao pessoal do município de São Paulo, né? A toda a equipe de saúde mental do município de São Paulo, na pessoa da Camila Bertolucci, né? Eles foram atender o nosso chamado com muita gentileza, né? Para que os moradores pudessem, de alguma forma, ter fala na nossa web, né? Eles conduzem o processo de desinste do município de São Paulo de uma forma extremamente comprometida, extremamente humana e profissional. Foi um dos municípios que mais avançou no processo de desinstitucionalização, e isso é um desafio, porque o município é muito grande, e na grandeza do município a gente tem números e quantitativos muito grandes. Então, São Paulo deu um show nesse processo de desinste, e acho que eu tinha que deixar isso marcado. Agradeço aos profissionais da residência terapêutica de São Mateus e de São Miguel, os profissionais de saúde do território, o parceiro, né, o Padre Moreira, na pessoa da senhora Cleide, né, elas sempre são parceiros da gente, são instituições que funcionam sempre nessa parceria. As interlocuções de saúde mental da supervisão técnica de São Mateus e de São Miguel, a Deise e a Elisângela, e a Maria Cardoso, que é interlocutora de saúde mental da Leste. Todas essas pessoas se mobilizaram para gravar esse vídeo, gente, é vídeo caseiro, tá? Com a fala dos moradores. Então, eu vou pedir para a equipe da Univesp, se puder soltar o primeiro vídeo. Chamei o VT. Pode passar o primeiro. Boa tarde, eu sou a Marli, moradora da residência 1, São Mateus. Vocês podem entrar, ficar à vontade. Aqui são os moradores da residência. Essa é a garagem que nós ficamos à tarde, de manhã, para tomar um ar. Essa é a nossa sala, onde ficamos a maioria do dia, assistir TV.
Essa é a minha cama. Essa é da Penha, aquela da Sandra. Cada um tem um guarda-roupa aqui individual. Esse é o meu, aquele é o da Sandra. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele está me dando. É um prazer estar aqui com vocês, me filmando, para fazer essa filmagem. E eu quero pedir a vocês, muito obrigado por estar aqui hoje. Quero dizer que eu estou aqui há 5 anos, que no começo foi muito difícil para mim, porque eu tive um câncer. Graças a Deus, a Vanessa, a Denise correram comigo para melhorar esse câncer. Fiz a cirurgia, fiz a radioterapia, fiz a quimioterapia e graças a Deus eu estou curada. Antes eu quero dizer que eu era uma drogada, uma alcoólatra, e agora eu estou assim há 11 anos limpa, graças a Deus. Não bebo mais, não fumo mais, não uso droga. A única droga que eu uso é o cigarro. E eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui. Quero dizer também que aqui cada morador tem sua atividade. Nós lavamos louça, passamos pano, pegamos lixos. Eu tenho meu dia de lavar louça, tenho meu dia que eu pego lixo. Hoje mesmo é um dia que eu lavo louça à noite. Eu faço mais as tarefas à noite, mas aqui cada um tem sua tarefa. Cada um faz as suas atividades. Tem seus armários, seus guarda-roupas individual, tem suas camas. Quero dizer também que aqui eu sou livre para comprar minhas coisas, que graças a Deus eu tenho meu benefício. Posso sair para comprar minhas roupas, meus sapatos, meu cigarro, que lá onde eu ficava não tinha essa liberdade. Faço minhas caminhadas de tarde, todos os dias, quando é possível. Antes da pandemia nós fazia vários passeios. Agora com essa pandemia ficou mais difícil, infelizmente, mas ainda nós temos esperança que há de sarar essa pandemia e que um dia nós podemos de novo poder sair, poder passear bastante. O que eu mais gosto de fazer é comer. A residência é muito boa, eles ainda cozinham com muito carinho pra gente, com muito amor. Ela faz a comida fresquinha na hora pra gente. Tomei as 3 vacinas, graças a Deus. Estou firme e forte aqui. Teve uma época bem difícil aqui, que as pessoas pegou o Covid, mas graças a Deus já passou. Todo mundo está bem hoje. Eu também teve uns dias que eu fiquei ruim, fiquei mal, mas graças a Deus já passou também. E eu quero dizer que eu sou bem feliz aqui. Tenho 50 anos, completei 50 anos aqui. Graças a Deus tenho filha, tenho filho, tem minha filha que vem me ver. Está com 28 anos, graças a Deus, é uma moça já, mora sozinha. Aí eu gosto de ver as lojas da Mateu Bem, gosto de passear, fazer caminhada até onde o São José estudava, que é uma caminhada longa que faz bem para minhas pernas. Tem as festas de aniversariantes aqui do mês, que é muito boa, a gente come bem, bebe bem, tem música. A gente é muito feliz aqui, eu e todos os outros moradores. Amo muito os cuidadores daqui, a Vanessa, a Denise, que sempre cuidaram bem da gente. Eles tratam a gente com muito amor, com muito carinho, não deixa faltar nada para nós, está sempre correndo com a gente para o médico. Eu ia para o médico sozinha, para Santa Casa sozinha, buscar meus remédios. Agora, por causa da pandemia, eu não estou indo mais, mas eu espero em Deus um dia poder voltar. Sou muito grata a vocês por terem vindo. Peço pela vida do Chicão também, que está lá, né? Ele é um homem muito bom também pra gente. Pela Padre Moreira, enfim, em geral. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, por ser privilegiada a Deus por estar morando nessa casa, nessa residência. Porque se não fosse eu morando aqui, eu não sei o que seria de mim. Porque eu não tenho casa mais para morar, né?
Aí eu não sei o que seria de mim se não fosse a Padre Moreira me recolher aqui nessa residência. Então, eu acho que é importante a gente ouvir quem está nas residências terapêuticas, né? A gente ainda escuta muita gente dizendo que residência terapêutica é como se fossem mini manicômios. Não é. Residência é a casa das pessoas. É o lugar onde elas podem ter autonomia, podem sair, fazer suas coisas, ter vontade, né? Então, a gente está falando desse espaço. Desinstitucionalizar é resgatar e devolver cidadania, né? Devolver direito, e isso é uma obrigação. É uma obrigação de nós, né, funcionários públicos, né? E é uma obrigação social. Acho que é importante também lembrar que nós tivemos muitos invisíveis, que viveram e morreram invisíveis nesse tempo, nesse trajeto. Foram muitas pessoas que ficaram no aguardo de residências terapêuticas e não conseguiram concretizar o seu sonho de ser livre e morar na sociedade, né? Os moradores têm pressa, eles têm muita pressa para se tornar visível, né? De sair da invisibilidade. Isso a gente precisa ficar muito atento e vigilante, atento e ser incansável nesse processo, né? Vigilante para a gente não cair na armadilha de daqui a pouco reproduzir práticas institucionalizantes, estigmatizantes, reproduzir modelos de privação de liberdade com qualquer desculpa, por deficiência, por dependência química, por autismo, enfim. Eu acho que a cultura institucionalizante, a cultura manicomial, ela ainda existe, ela ainda é forte. E nós, das equipes de saúde mental, a gente tem que estar vigilante e tem que ser incansável na mudança dessa cultura e na busca por inclusão e por desinstitucionalização, né? Esse é um drama que a gente não precisava estar vivendo ainda hoje. Eu estava lembrando hoje, pensando assim na nossa web, que quando a gente fez o lançamento, a Lina deve lembrar disso, quando a gente fez o lançamento do censo em 2014, eu falei, olha, que nunca mais a gente quer pensar em fazer censo. Vocês já imaginaram, falei isso para o pessoal, vocês já imaginaram se a gente tiver que fazer outro censo em 2020? Bom, nós estamos em 2022. Nós estamos em 2022 e a gente ainda tem gente morando no hospital psiquiátrico. Então, isso deixa muito claro que o que a gente propõe não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que, por um lado, ela mobiliza os gestores. Hoje eu acho que a gente tem, de fato, uma mobilização dos gestores para esse processo. Só que os tempos precisam ser revistos. Né? A gente precisa andar de uma forma mais rápida na desinstitucionalização. Né? E o programa Autoestima foi trazer isso para vocês hoje. Eu acho que a gente traz nessa lógica, na lógica mesmo de reflexão, e a gente está prestes a ter conferências de saúde mental, e nas conferências de saúde mental, acho que a desinstitucionalização deve ser uma meta importante, prioritária, e que não dá para ficar mais aguardando. Né? Em 2008, nós tivemos um primeiro censo no Estado, que mostrou 6.349 moradores, em 58 hospitais psiquiátricos. Em 2014, quando a gente fez o segundo censo psicossocial, eram 53 hospitais, com 4.439 pessoas. Aí você fala, né? Reduziu bastante, 2.000 pessoas a menos. 1.190 foram óbitos. Então, na realidade, não houve um processo de fato de desinstitucionalização. A gente teve uma redução por óbitos. E pior, né? Daqueles que participaram do censo, a grande maioria estavam nos 2 censos. Significa que eles só ficaram mais velhos, dentro das mesmas instituições psiquiátricas. Né? Isso é um dado que nos alarma, né?
porque assim, existe aí um tempo real da vida das pessoas e existe aí um papel da gente, né, para desinstitucionalizar. Isso é um grande desafio ainda, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de financiamento, a gente sabe que os municípios estão passando muita dificuldade para manter os seus serviços, mas é fundamental que a Conferência de Saúde Mental traga isso à tona e que a gente coloque isso como uma meta prioritária, né? É imprescindível a gente avançar nesse processo. Então, hoje são 31 hospitais psiquiátricos com 881 moradores, né? Então, nós passamos de um quantitativo, porque foram agregados novos moradores nesse processo. Então, nós saímos de um valor de 5.449 pessoas que participaram do processo de desinstitucionalização para um total de ainda internados de 881. E dessa vez a gente conseguiu fazer um bom processo de desinte, porque a maioria não foram óbitos. Dessas 5.444, 2.731 foram para residência terapêutica, 560 tiveram alta. Então, de fato, a grande maioria foi desinstitucionalizado, mas tivemos 1.049 óbitos e não dá para se esquecer desse quantitativo, né? 120 pessoas foram para serviços da assistência social nesse processo. A gente ainda tem regiões com uma quantidade grande de moradores, né? Se a gente olhar, elas coincidem com a existência das grandes instituições psiquiátricas. A gente tem uma concentração em São João da Boa Vista, Marília, Piracicaba, São Paulo tem praticamente mais dos hospitais da cidade, praticamente não tem, mas ainda tem alguns moradores fora da Grande São Paulo, mas basicamente a maior parte dos moradores estão nas regiões de São João da Boa Vista, Marília, Piracicaba, Franca, Taubaté. Então, ainda temos alguns trabalhos a serem feitos. Então, eu acho que agora a gente podia ver o segundo vídeo. Essas foram informações básicas que achei importante compartilhar com vocês, né? E que depois vão dar também algum subsídio para a gente poder fazer as discussões, enfim. Vocês poderiam soltar o segundo vídeo, por favor? Aqui é meu quarto, meu e da Conceição. Eu botei os armários meus. O armário da Conceição, meu aqui. É este. Eu vou para a escola, eu estudo na escola. Agora é isso, né? Isso aqui é a Cidade dos Círculos. Cidade dos Círculos. E que tem esse livro? A Cidade tem livro?
eu que fiz. Tudo isso foi eu que fiz. E aqui é o espelho, e aqui é a minha joia, que eu deixo tudo guardadinho. Da minha vida. Tudo da minha vida. Eu acordo, assim, né? Eu acordo de manhã cedo, pouco cedo eu acordo, de manhã. Assim que eu amanheço o dia, assim, clareado, bem clareado, eu já estou levantada. De manhã, aí eu tomo café primeiro, aí eu tomo café, eu tomo copo, tigelinha, o copo é tigelinha. Aí quando eu termino, eu subo, tomo banho e fica pronta. Para cedo, aí quando dá hora de cedo, às vezes eu vou de manhã cedo, 8 horas ou 9 horas, às vezes eu vou de manhã e depois do almoço também. Aí 4 horas, então até 4 horas eu volto, eu tomo lanche. 4 horas nós tomamos lanche antes, 4 horas. 6, não sei se é 6, antes da novela, de noite, 7, é às 7, mas outra, né? É às 7. 7 horas na janta. Aí depois das 7, nós acabamos de jantar. Aí eu fico na cozinha ajudando. E elas vão para a televisão, porque elas ficam na televisão para assistir. Aí eu fico na cozinha ajudando. Aí eu termino, depois quando eu termino, eu vou para descansar na televisão, assistir novela. Das 7 das 9 eu assisto. Dormir, depois da novela das 9, quando acaba, aí eu vou dormir de noite. Eu faço, às vezes a turma do cedo, às vezes elas vêm aqui, sabe? Aí com assim com elas deixam. Aí elas mandam eu ficar assim, sabe? Mais feliz dessa casa, eu gostaria no shopping, no cinema, no gelógico, porque eu sou mais feliz que é importante, né? Então, as coisas é importante, sabe? Então, quem mais eu faço atividade com a turma do C. Lá no C também eu faço atividade. Às vezes na balança que eu não ficava, só assim, sabe? Mas só no exercício que eu ficava. Você se sente bem aqui nessa casa? Eu sinto bem, realmente. Eu sinto, como bem, durmo bem. Tomo remédio direitinho. Da pressão. A única que eu tomo é só da pressão. Eu queria agradecer de coração, tanto a Cleonice quanto a Marli, pela disponibilidade, pelo carinho de terem gravado esse vídeo para a gente. Então fica, não sei se elas estão assistindo a gente, espero que estejam, mas a gente agradece de coração o depoimento, as mensagens de vocês. Agora eu queria chamar para conversar um pouco com a gente, nossa querida, muito querida, de todos nós, né? Eu falo que assim, a gente é a nossa inspiração quando a gente fala em processo de desiste. É uma pessoa que a gente vê uma batalha de uma vida em cima desse processo de desiste.
queria chamar a nossa querida Mirce Elizabeth Delossi, psicóloga, sanitarista, atuante, defensora de todos os processos de desinstitucionalização do Estado, para falar com a gente, né? E acho que, pessoal, vamos aproveitar da Mirce, que é muito legal ouvi-la. Então, Mirça, é contigo. É comigo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esta oportunidade de estar falando com vocês, agradecer a Rosângela, que me convidou, a Aline, que ajuda muito nesse entusiasmo da causa da saúde mental, porque além de um trabalho é uma causa, e Edmeia, que é também alguém aí importante nesse trabalho, até porque é intersetorial, é interinstitucional, enfim. Na verdade, assim, eu estou começando de um jeito totalmente diferente do que eu imaginei, como sempre, entendeu? Alguém falava, olha, você tem que... A Aline me perguntou se eu queria projetar alguma coisa para ajudar na exposição da fala, que é um instrumento importante. Eu fiquei na dúvida, porque, assim, eu ia passar um carão, porque eu vou pôr as coisas lá, e, de repente, eu vou associando e vou entrando pela subjetividade das pessoas que são as que nós queremos ajudar sempre, que são os moradores dos hospícios, né? Enfim, eu achei que era melhor deixar um pouco mais livre. Os dados, eu tenho, assim, na fala da Rosângela, esses dados todos, os números, os dados da Secretaria de Estado, do Ministério da Saúde, estão lá e a gente pode fazer belas análises só pelos números deles, comparando os tempos, né? Então, eu quero dizer também que a oportunidade de ser janeiro branco, como o Edmeia falou, né? Quer dizer, de ser um mês que foi instituído como já que o 1º de janeiro é o Dia da Paz, quer dizer, então que a gente possa usar o mês de janeiro para fazer essas reflexões, sem prejuízo dos outros meses, evidentemente, mas marcar isso. Então, eu estou assim, muito contente de ter sido convidada para este momento, estar com vocês aqui, e estar com muitas pessoas do Estado de São Paulo, fora do Estado de São Paulo, que são da saúde mental, fizeram toda a reforma psiquiátrica, que deram muitas altas de pacientes moradores dos hospitais psiquiátricos, e principalmente com os ex-moradores dos hospícios, dos hospitais psiquiátricos, que estão nas residências terapêuticas. Achei ótimo os 2 depoimentos que a residência de São Mateus e São Miguel colocaram aqui para a gente refletir, porque está aí, a fala delas, né, são insubstituíveis, né? A gente não conta a história delas, são elas mesmas contando as suas histórias. E isso dentro de um hospício, onde ficaram 30, 40, 50 anos, onde nem sequer eram ouvidas, é de uma grandeza isso, do ponto de vista de humanidade mesmo, de humanização do serviço, né? Então, acho que isso é uma coisa. Por outro lado, eu queria também fazer uma reflexão da nossa participação enquanto servidores públicos, que fizemos uma opção em algum momento da nossa vida para fazer algum concurso e entrar no serviço público de saúde, dentro do serviço público de saúde, na saúde mental. Então, por que fizemos essa escolha, né? Acho que tem respostas várias aí. Eu fui atrás, sem dúvida nenhuma, por vários caminhos, inclusive a própria análise. O que deu em mim de trabalhar na saúde pública durante 35 anos? Eu tinha consultório, com criança, trabalhei 10 anos, depois fui para a psicanálise, fiz formação psicanalítica, lacaniana, etc. Também tive consultório, e de repente eu me vejo afastada de tudo isso e sem prejuízo da minha participação no serviço público de saúde. Para isso, tinha que ter várias condições, várias atribuições. Primeiro, a questão clínica, que nós somos da área clínica da saúde. Então, nós tínhamos que dominar os discursos, tanto da psiquiatria, quanto da psicologia, da fonoterapia, enfim, né, enfermagem. Então, eu acho que a gente
a formação que nós fizemos e depois a inserção na rede pública merece toda uma reflexão, talvez em algum outro momento. Porque quando eu cheguei na rede pública, na década de 80, a convite da doutora Ana Pita, eu perguntei na divisão de ambulatórios, eu perguntei assim, cadê os registros, a história, né, da saúde mental do Estado de São Paulo? Não tinha tanto material. E disseram assim, olha, essa pessoa aqui está há 20 anos, senta com ela, que ele é um arquivo vivo. Eu já comecei a ter problemas aí, como é que nós vamos registrar em algum momento tudo isso que é feito, né? Que tenha um lugar para ser depositado tudo isso. Então, eu fui atrás da história que me antecedia naquele momento e que nos antecedeu a todas aqui presentes. Quer dizer, o que tinha antes da nossa chegada, cada um no seu momento, no Serviço Público de Saúde, na saúde mental? E a história a gente sabe, né? Quer dizer, tudo isso a gente tem como um marco, uma história onde o modelo era hospitalocêntrico, só existia o hospital psiquiátrico, todo mundo ia para lá. Não tinha outra alternativa. Foi em 1980 que começou a existir alguns ambulatórios estaduais, regionais de saúde mental. Depois, na década de 84, 85, houve aí a expansão da saúde mental nos centros de saúde, na época, chamados assim, que eram um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, em 110 centros de saúde, mais 12 ambulatórios regionais. Começava um modelo de atenção que tirava a hegemonia do hospital psiquiátrico. Mas, sabe como é que era chamado esse modelo? Extra-hospitalar. Ou seja, o hospital era referência ainda. O que era hospital? Era hospital. O que não era hospital era extra. Então, não tinha nada mais. Mesmo assim, houve vários benefícios. O que eu quero dizer é o seguinte: para poder fazer saúde mental na saúde pública, eu tive que aprender a política de saúde mental nacional existente desde a época de Dom Pedro II, lá no hospício, lá, né? No Rio de Janeiro. Ou seja, e mesmo no Juqueri, em 1898. Então, a gente precisaria recuperar toda essa história para poder ver que momento que a gente está e entender qual foi toda a revolução da reforma psiquiátrica e da reforma do modelo de saúde, que é o nosso SUS, que a gente conseguiu o SUS depois de 30 e tantos anos de luta dos sanitaristas, de luta dos reformistas da saúde mental, que é a Lei 10.216 de 2000. Então, eu acho que a gente tem que ter, enquanto servidor público da saúde, no caso nosso, da saúde mental, essa visão histórica das mudanças de modelo de atenção no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Isso é uma atribuição, principalmente que quem está num lugar institucional de articulação, de coordenação, tem que entender toda essa história institucional. Porque senão a gente fica repetindo o que a nossa faculdade ensinou. Que a nossa faculdade, agora não tanto, mas a minha faculdade, de 30, 40 anos atrás, ensinava consultório para o indivíduo entre quatro paredes. Era uma clínica individual. Era uma clínica assim. Dificilmente você tinha uma... começou também lá atrás, eu também participei disso, terapia de grupo. Era só individual. Aí começaram alguns profissionais, psiquiatras, psicólogos, a fazer grupos, etc. Bom, e aí começa a evoluir também a questão da clínica, até chegar hoje na clínica ampliada, na clínica do social, e tudo isso tem uma história. E é preciso que as equipes de saúde mental dos serviços da RAPS tenham essa clareza desse movimento histórico e tenha as atribuições que precisam ter. Mesmo que seja um profissional lá na UBS, na saúde mental, ou ele tem que ter ideia de que instituição, como é que é isso. Eu demorei, inclusive, para saber, gente, por exemplo, falando em intersetorialidade, saúde mental é intersetorial, não é só da saúde. Eu demorei para entender a questão do Ministério Público. Eu não sabia como é que funcionava o Ministério Público lá atrás. Não sabia, tinha a menor ideia de como conseguir um parceiro que fosse defender os pacientes que estavam no hospício, que tinham curadores
porque eles são todos colocados como incompetentes para cuidar da própria vida. Eles são todos, têm todos curadores ou profissionais da saúde mesmo, ou os familiares, que eles estão todos interditados, portanto, são todos curatelados. Eu conheci um diretor de hospital que era curador de 90 pacientes, mulheres. Prestava conta numa única conta, com um único cartão. Ai de mim se for uma curadora e não apresentar ao juiz, anualmente, como é que eu administro as contas do meu curatelado. Este homem tinha 90, tudo numa conta só, e nunca prestou contas. Começa aí. Eu falei, bom, e agora? Como é que a gente lida com isso? Porque os moradores, essas moradoras do hospital, vinham com a gente reclamar. Eu quero meu dinheiro, eu quero ir comprar as minhas coisas. Eu estou falando isso para tirar um pouco o foco da questão clínica. Que é claro que se a gente tiver num encontro técnico, clínico, eu vou falar de psicopatologia, eu vou falar de psicofarmacologia, do CID-10, que agora já está chegando o CID-11 aí, do DSM-4, eu domino essa fala. Mas não é o caso. Nós estamos aqui falando de pessoas que têm uma formação clínica, que é extremamente necessária, e que têm uma formação também política, no sentido de que a gente pode expressar essa política numa única frase. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Não do governo, do Estado. O governo vai ser aquele que vai defender o tempo todo, em vários momentos, que na nossa democracia é possível a gente estar colocando nesses lugares para conduzir isso de uma melhor forma possível. Então, veja, tudo isso a gente aprende. Então, tem a intersetorialidade. E a intersetorialidade passa pela educação. Vocês querem ver uma coisa? Agora eu vou começar com os casos, que foi como eu pensei. Eu tenho casos para cada uma das situações. Por exemplo, nós acabamos de falar sempre em inclusão social. Nós não fazemos a inclusão social. A gente faz a reinserção social, tanto de quem está internado longa permanência, quanto das pessoas que estão recebendo tratamento em liberdade na comunidade, mas não tem emprego para perder a escola, não sei o que. A gente tem que fazer a reinserção social delas também. Então, é assim, a gente faz a reinserção social, a inserção social, e por aí vai. A inclusão é quando a comunidade aceita e inclui. O vizinho da residência terapêutica tem que chamar para um cafezinho, ou quando a residência terapêutica chamar ele para um cafezinho, tem que ir. Na boa. É um vizinho legal. Não. A gente já vê que a questão do hospício, às vezes, né, da institucionalização, e não da desinstitucionalização, que passa pela nossa cabeça também, é aquele que está fechado nela mesmo. Né? Então, assim, eu tenho uns exemplos assim. Como é que eu entendo a inclusão social e como é que eu entendo a subjetividade de quando a gente dá a voz, como foi dado aqui para as duas mulheres dessas residências aí de São Mateus e São Miguel. Como é que eu ouço isso? Como é que eu escuto quando eu passo a palavra para elas, né, para eles? E que resposta eu dou? Porque também uma das coisas que eu aprendi seriamente é assim, eu aprendi a não fazer perguntas quando eu não tinha certeza de que eu ia poder arcar com a resposta que eu ouviria. Eles me ensinaram duramente, porque a pergunta morria aqui. Porque se ele me respondesse a determinada coisa, eu não saberia o que fazer, porque eu não era da equipe. Eu estava num lugar institucional de visitas técnicas dentro dos hospitais, etc. E aí eu pegava a equipe para trabalhar sobre isso, mas tudo bem. Né? Então, assim, inclusão social. Tinha um hospital próprio do Estado no interior que a gente começou a fazer inclusão social com a alfabetização de alguns moradores que eram analfabetos e que queriam ser alfabetizados.
Então, o hospital lá, público, estatal, chamou a professora e a professora começou a dar aula dentro do hospital. Nós chegamos. Não, vamos mudar isso. E chamar uma professora para ir para dentro do hospital? Não. Vamos ver se a gente pega essas mulheres e 2 homens, tem umas 4 mulheres e 2 homens, que vão para uma escola noturna de adulto, que tem na cidade. Fizemos toda uma negociação e levamos lá. Aí vem a questão da subjetividade restituída em alguma medida. Uma das mulheres começou lá um movimento de não queria ir mais para a escola. Não vou mais para a escola. Eu disse, mas como? O que é? Então, precisaria ter uma escuta. Porque todo mundo ouvia que eles não queriam mais para a escola. Mas precisava escutar o que significava isso. Isso a psicanálise me ajudou muito. Então, assim, ela vinha dizer assim, uma delas, nunca vou me esquecer da expressão dela, assim, Missa, eu não quero mais ir, porque a Kombi do hospital deixa a gente na frente da escola. E todo mundo sabe que a gente mora no hospital psiquiátrico. Eu falei assim, caramba. Chamamos o motorista, chamamos as pessoas envolvidas, né, nisso, os alunos. Assim, ó, e se parar, se a Kombi parar na esquina, vocês irem até um pedaço, até a entrada da escola, tudo bem? Tudo bem. Aí nós vamos. Aí fizemos isso. O motorista, para você fica observando se entraram mesmo, etc. Voltaram, se alfabetizaram e ponto. Aprendi isto. Isto foi uma inclusão social. A escola aceitou. E, de repente, a gente, com a Kombi do hospital psiquiátrico, não sei das quantas, parava na frente e elas diziam, todo mundo via aquelas. Olha só. Então, isso também mudou. A Aline, não sei quem é que está controlando o tempo, vocês tomem cuidado, a gente vai até às 8 da noite, então, cuidado. Então, é assim, bom, a questão de outras subjetividades. Eu gosto muito da questão das subjetividades, porque é a partir dessa escuta diferenciada e que isso está sendo feito nas residências terapêuticas. Está sendo feito isso, a gente nem se dá conta, mas é por isso que está dando resultado. E todas as atribuições dos cuidadores da residência, como é que a dinâmica da residência, a residência terapêutica, ela tem regras que são discutidas em assembleia. Não tem norma. Não tem norma. A residência terapêutica não tem norma. Ela tem regras socialmente construídas ali. Com os cuidadores, com os supervisores, enfim. Então, eu gosto muito de pegar fragmentos de casos para poder mostrar quanto que isso às vezes interfere. Um dos eu gostaria até de dizer da audição, mas enfim, de que município é, né? Mas assim, isso em outro momento talvez. Mas de todo modo, um deles que era super autônomo, porque tinha na hora de juntar as pessoas, a gente tinha que fazer um certo critério e tinha critérios que infelizmente às vezes não dava para respeitar todos, mas enfim, todos que vinham como solicitação dos moradores que iam para a residência. Mas a gente tinha que fazer, uma conversa e uma escuta com eles. E tinha algumas equipes e municípios que queriam pessoas mais autônomas. Aí eu quero 10 que sejam mais autônomos. Primeiro que a autonomia é um conceito complicadíssimo. Eu não sou autônomo, nunca fui e nunca serei. Eu sempre tenho uma dependência de muita coisa. Então, vamos devagar com a autonomia. Que é autonomia? Olha, vocês não vão aguentar. Se a gente puser 10 pessoas autônomas, do jeito que vocês definem autonomia, vocês não vão aguentar. Sabe por quê? Porque teve um caso, vou citar, no município de Mauá, teve um caso, tinha um rapaz autônomo que foi morar numa residência mista, né? Homens e mulheres, e ele chegou num determinado momento, numa das reuniões, e disse, olha, eu quero uma cópia da chave. Ele saía por tudo quanto era lado do município, ia sozinho para o carro, tudo. Ele tinha uma vida totalmente de liberdade. Depois de ter ficado anos lá, ele era jovem, tinha 30 e poucos anos. Bom, enfim.
Aí o que aconteceu? Como é que a gente faz? Vamos fazer uma reunião. Vai dar chave ou não vai dar chave? Autonomia é isso, meu. Eu tenho a chave da minha casa. Minha sobrinha tem a chave da minha casa, que mora comigo. Não sei o que, tem a minha chave. Ou seja, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conversar com ele? Bravo. Por que eu não posso ter? Então, assim, ele defendia mesmo. Ele queria chegar depois das 10, que era o combinado, das 10 da noite. Se eu chegar depois. Então, assim, de novo, toda a questão do quanto a gente tem uma postura de tutela com essas pessoas. Porque a gente tem uma responsabilidade no devolver a liberdade para elas, a gente tem uma responsabilidade com as consequências desta liberdade dada. Né? Então, não é apenas... Alô, estão me ouvindo? Alô? Alô, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Estamos, sim. Mirsa. Entrou nossa, nesse negócio da internet que atrapalha a gente. Bom, enfim. E aí, claro, tivemos que discutir se dava ou não dava chave, teve lá uma solução mista, né? Quer dizer, outra coisa, da singularidade, da possibilidade de a gente escutar. Um caso de uma enfermeira que estava na condição de um processo de desinstitucionalização de um hospital próprio do Estado, e veio um rapaz deficiente mental, que ficou 6 anos no hospital no interior, veio para São Paulo, porque a família era daqui, o pai era daqui e tal. E nós fazíamos a transinstitucionalização porque não tinha RT. Então, a gente pegava aquele hospital que estava precaríssimo e transferia para os nossos, às vezes, que foi o caso desse rapaz, porque minimamente a gente tinha controle da qualidade da assistência prestada. Então, assim, tem muitos aspectos desse processo, antes de chegar à questão da residência terapêutica. Né? Então, esse rapaz veio para o hospital onde a gente estava, e ele estava sozinho, isolado numa enfermaria, porque ele se automutilava. Ele socava a cabeça assim, socava a parede, batia a cabeça na parede, não sei o que e tal. E a equipe apavorada, porque ele era um rapaz bastante alto e corpulento, e punha medo nas pessoas. Estava classificado como um deficiente intelectual. Na época a gente chamava de deficiente mental. Mas, enfim, deficiente intelectual moderado. Quer dizer, ele falava, se não perguntava, mas assim. Aí entrou uma enfermeira na enfermaria que eu coordenava lá, para ser a chefe da enfermagem dessa enfermaria que a gente chamava aberta, porque eles saíam, enfim, eram moradores. E aí, essa enfermeira chegou para mim e disse assim, mas você não tem especialização em saúde mental. Eu falei, ótimo, você vai ter que ver as condições clínicas desses pacientes. Porque eu tenho a impressão que tem muita coisa aqui que clinicamente... Ela achou um pedido médico de 1 ano atrás de exame de sangue que não tinha sido feito. Então, começamos. Eu falei, e a saúde mental você vai aprender na prática, e qualquer coisa, tem a equipe que pode te ajudar, eu também posso, etc. E ela topou. E entrou. Essa enfermeira começou a prestar atenção nesse rapaz. Eram 40 pacientes nesse convívio, vai me chamar. Começou a prestar atenção. E aí a equipe toda, cada vez que a gente discutia o caso, discutia desse jeito. Ele faz xixi, não sei o quê, lógico que não pode sair de lá, está preso. Aí uma das coisas que eu perguntei para a equipe foi assim, escuta, enquanto ele não está batendo na cabeça dele, ele não está batendo a cabeça na parede, enquanto ele não está dando chute na porta, enquanto ele não está gritando, o que ele faz? Me diga um comportamento que não seja desses que vocês elencaram o tempo todo. Ele dorme por acaso? Ele toma remédio? Ou seja, bom, essa enfermeira entrou. Gente, me arrepia. Ela me chamou um dia e falou assim, Mirsa, eu descobri o que eu for. Vou por lá, o mágico, vou dar um nome. Tem. O que é? Notite. Ele tem uma inflamação no ouvido que está vertendo o pulso para fora. Ela, com todo jeito, se aproximou, foi cuidando, tirou, deu medicamento, entraram com antibiótico, não sei o que, sumiu com a otite. Esse rapaz voltou a frequentar a TO, tudo.
pai dele, porque o pai foi avisado, e o pai era muito presente, a mãe já tinha um pouco de medo, mas o pai era muito presente. O pai ficou encantado com a diferença do rapaz. Começaram a ir para o pratinho, até que o pai construiu um quarto, um banheiro, na própria casa, levou e foi de aula com a família. Este pai, num evento que fizemos de saúde mental, foi para a mesa para contar essa experiência. E o filho estava na plateia aplaudindo com ele. O que acontecia? Todo mundo ouvia aquele rapaz? Ninguém escutava. Que tinha alguma coisa sendo dita. Que não era possível que alguém, em sã consciência, se arrebente inteiro. E que a equipe só perceba isso. Tem que olhar. Quando a gente olha para... Não pensa que é fácil, hein? Quando a gente olha para alguém nessas condições, principalmente hospitalizado, você tem que ter um cuidado com isso. E a minha experiência, que não vai dar tempo de falar, talvez em um outro momento, agora eu me empolguei. Eu tenho um capítulozinho que é com os nus dos hospitais psiquiátricos. O povo peladão. Que, segundo as equipes, não gosta de pôr outro. E eu falava, mas ele não chegou nu no hospital. Ele chegou vestido. Dizia que o tratamento aqui, então, é excelente. Todo mundo fica nu. Eu também quero. Em algum momento, quero entrar com o nudismo. Como é que eu faço? Ou seja, né, fazendo toda uma ironia aí. Mas, enfim. E eu vou pegar um caso, tem vários, mas um caso de nudismo, Juqueri. Na colônia de nudismo, tinha uma colônia lá que chamava Colônia de Nudismo. Eu fui visitar com alguém da OMS, a pedido da Toninha na época, que era articuladora de saúde mental do Estado. E o homem ficou escandalizado. Essa colônia ficava... A gente pegava caro para ir até lá, com esse quadrinho do pé. O pé não conhece, porque tinha várias colônias separadas. Essa colônia era de nudismo. Os caras ficavam nu em tudo lado. E aí, se usava por roupa, ia tudo para lá. E aí era uma cadeia. Tinha uma grade, uma salinha, uma vez eu tomava conta, outra grade, dava para o pátio, etc. Então chegamos lá, eu entrei, vou pegar só o mais importante do que eu quero dizer, porque assim, eu entrei no pátio, aí o moço falou assim para mim, o guarda, né, porque é um guarda, não tinha nada. E eu disse, olha, mas a senhora vai entrar, a senhora não tem medo de paciente? Eu não tenho medo. Não tenho medo. Não me pergunte de mais pessoas, mas de paciente eu não tenho. Então, eu vou entrar no pátio, então entrei, tinha um homem peladão lá. Primeiro eu fui dar uma olhada, tinha a cama era só aquele colchão amarelo, de espuma amarela, tudo carcomido, sem lençol, sem travesseiros, imagina, toalha de banho, imagina, um cano, um banheiro, ou seja, nada. Aquela nudez, o meu trabalho, que eu escrevi um pouquinho, então, é sobre a nudez. Que nudez é essa? É uma nudez da humanidade. Quando a gente fala uma pessoa que está desnuda, eu tive a desnudez, a desumanidade dessas pessoas. Teve um caso em Sorocaba que eu cheguei a sair do hospital chorando, porque eu vi um nu e fui conversar com alguém. Esse caso, entrei. Aí que vem aquela... Cuidado com a pergunta que faz, porque esse cara me ensinou isso. Eu cheguei para esse homem que estava lá, sem olhar muito, olhando para nada. Eu fui me aproximando, não fiquei muito na vista, tinha todo um cuidado para me aproximar. Não por medo, mas por respeito. Eu queria saber como é que eu chegaria para falar, qual é seu nome, qual é sua missa, o que eu falaria? Eu fui direto ao assunto, disse assim, eu tinha uma ideia, fui direto no assunto e disse assim para ele, você gostaria de comer uma pizza na cidade? Ele virou para mim e falou assim, mas eu não tenho roupa. Gente do céu. Se tinha coisa que eu tinha que ter repreendido e ter feito essa pergunta, por que eu fiz essa pergunta? E agora? Que direito eu tinha de levantar uma perspectiva para esse mundo? Enfim, eu nem sabia o que ele falava.
E aí, pô, claro, tem uma solução ali na hora e tal, mas fui direto para a diretoria para a gente cuidar. Não dá. Não dá. Ou seja, então, essas coisas que eu estou dizendo a vocês é assim, quando a gente devolve a singularidade, quando a gente devolve a subjetividade, a gente tem um outro jeito de escutar, provavelmente uma demanda e um pedido dessas pessoas. Residência terapêutica. Uma menina querendo imediatamente sair do hospital. Achamos uma vaga para ela aqui na Grande São Paulo e falamos para ela, como ela tinha uma referência de um município vizinho de onde tinha essa residência, essa vaga, talvez a própria equipe da residência pudesse ser reconhecida, porque ela nunca achou nenhuma familiar, nenhuma pista de onde ela era, mas ela queria, porque tinha toda uma autonomia, ela queria ir para uma residência até que a hora de sair. Sorocaba, região era de Sorocaba. Estava no hospital da região de Sorocaba. Muito bom, então fazíamos a mala dela. Foi lá, foi recebida pela secretária municipal, pela equipe, foi acolhida. Então, ficou um ano lá, muito feliz na residência terapêutica, muito feliz. De repente, ela começa com um comportamento que já era conhecido lá atrás da gente, né, dentro do hospital. Ela começa com um comportamento de pedir para voltar para o Sorocaba. E a equipe, lidando para lá, lidando para cá, e não, porque sempre conversando e tal, não, enfim. Conclusão, ela foi e deu uma resposta que foi direto para o real do corpo dela, bem na linha da psicose, que era assim, quando ela era contrariada, ela pegava um caco de vidro, qualquer coisa, e cortava o braço. E ia parar no pronto-socorro, não sei o quê. No município onde ela estava, além do socorro, tinha uma enfermaria, que é o que preconiza a RAPS, de saúde mental no Hospital Geral. E o psiquiatra falava, olha, ela vai fazer mais de uma vez isso. Eu já conhecia a paciente, inclusive de Sorocaba e por aí vai. Bom, passou um tempo, ela foi de novo cuidada, não sei o quê, não passou, acho que uns 3, 4 meses, de novo ela faz o mesmo comportamento, a equipe veio falar com a gente, no sentido de que ela queria ir para uma residência terapêutica em Sorocaba, ela queria voltar para Sorocaba, ir lá com os amigos que ela conhecia nas residências. Bom, conclusão, resolvemos então dizer, bom, realmente é um risco, se você não atender, ela vai se cortar de novo, e não é justo. Ela tem uma vontade de ser respeitada. E, bom, levei isso para a minha equipe de Sorocaba. A equipe de Sorocaba, quem está me ouvindo pode até lembrar melhor que eu isso. Fala assim, mas escuta, é uma coisa da equipe do outro município que tem que dar conta disso. Eu falei, não é só isso. A equipe sempre deu, ficou lá 1 ano e meio, agora ela tem o direito de voltar para uma residência aqui. Bom, resumindo a história, a equipe toda ficou contra a minha posição. A equipe da onde ela estava, é claro, apoiava a saída dela, porque ela estava tumultuando realmente todo o serviço de saúde e ela estava infeliz. E eu fiquei do lado, digamos, da paciente, com todo respeito à palavra paciente. Eu fiquei do lado dela e trouxe para Sorocaba. E quando eu determinei isso, a minha equipe disse assim, bom, não adianta nada a gente discutir o caso e ver se a gente tem um consenso nos encaminhamentos, se você, claro, eu tenho um lugar institucional que eu tenho um certo poder para isso. E eu vou definir que ela volta para o seu a gente já tinha conversado até para onde a residência é possível que ela fosse e voltou para as poucas. Passado algum tempo, eu fui tomar café numa lanchonete, encontro com ela na lanchonete, com uma colega dela, de hospício de residência terapêutica. Ela não me reconheceu. Cheguei para ela e falei, não lembro, não. Aí ela me reconheceu, aí paguei um café, paguei uma coxinha, paguei não sei o que, aquelas coisas assim. Aí vem ela e diz assim, Mirsa, nessa loja vizinha aqui, tem uma casa de sapatos. Eu estava vendo sapatos e eu quero comprar um sapato, só que o meu dinheiro não chegou ainda. Você não compra para mim? Bem típico dessa pessoa. Porque eu sabia que eu não ia pagar os sapatos. Cheguei para ela e disse, olha, não tenho dinheiro para pagar os seus sapatos. É simbólico isso.
Claro, Betinho, não tem dinheiro para isso, não tem. Você vai ter que esperar se assim. Ah, mas aí já venderam o sapato, porque ela não existia. Aí já venderam o sapato. Falei, pois é, mas ou você vai lá e fala para o homem guardar para você ir buscar, ou você quer que vá junto e fala para ele guardar aquele sapato que você vai buscar no seguinte dia, ou então você chega lá e vai ver que tem um outro mais bonito ainda. Como é que fica? Você é mesmo, né? Tá bom. Então, eles ensinam a gente a dar as respostas que são construtivas na autonomia e na liberdade deles e aquelas que têm que ter um limite. Bom, tem mais casos, tem mais subjetividades que a gente tem que realmente estar buscando junto a essas pessoas. Tem muitas atribuições, tem casos que a gente deveria, inclusive, Aline, talvez, fazer algum tipo de levantamento, porque são casos que ensinaram muito as equipes a partir de todo o protagonismo que foi devolvido para eles. E que eles também assumirem a responsabilidade. Então, tem discussões de reunião dentro da residência terapêutica com os cuidadores, com os articuladores, com os supervisores lá, que valem a pena, porque eles ensinam, e a gente não precisa não interessa o nome. Eu me lembro que quando eu estava começando a minha profissão, eu fazia supervisão clínica. E, na verdade, eu não gosto do termo supervisão. Eu gosto, na verdade, a gente questionou isso, porque é outra visão. Não é super. Não é super. É uma outra visão de quem não está envolvido. E todas as vezes que eu tomei supervisão, eu tenho 10 anos de criança, depois eu também os adultos, mas enfim, eu levava um caso de uma criança, por exemplo, que ficou muito marcada a supervisão na área infantil, eu levava aquele caso e daí a supervisora não queria saber o nome da criança, porque não era a criança que estava em supervisão, era eu. Das 10 crianças que eu atendia, por que aquela que eu levei para a supervisão, eu levei? Porque era na relação comigo que eu não estava encontrando os manejos corretos. Então, a supervisão era uma supervisão de caso, mas da minha participação nesse caso, então da criança. Tanto que para a supervisora pouco importava o nome dos pacientes levados para a supervisão. A questão ética estava totalmente respeitada. Não é isso que eu faço. Ou seja, então, isso também, na hora que a gente está lá discutindo com a equipe da residência, do CAPES, do que vocês, das equipes que precisam ter reunião semanal, ter discussão de caso, isso não tem outro jeito, não tem. Senão a gente faz aquela coisa bem esquizofrênica mesmo, que eram até os ambulatórios de saúde mental tradicionais. Os ambulatórios eram assim. Passava pelo psicólogo, depois passava pelo fonoaudiólogo, depois passava pelo terapeuta ocupacional, depois pelo psiquiatra, pela assistente social, porque ninguém reunia. Era tudo esquizo, tudo partes. Claro que mudou muito, os ambulatórios mudaram, etc. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, com isso tudo, nós provamos, viu, Rosângela, Aline, Meia, nós provamos que o hospital psiquiátrico tradicional é totalmente desnecessário. Isto ninguém mais questiona. A questão não é por conta do modelo de assistência, é por outras razões, interesses outros. Porque eu me lembro também de uma época antes, lá no 1980, começo de 80, eu acho, no Ministério da Saúde, do Domingos Sávio, a gente falava do PAD, que era um programa de apoio à deshospitalização. Era tão precoce, era tão vanguarda, era a ideia do Domingos Sávio. Eu participei da discussão disso lá. Porque era assim, o Ministério da Saúde pagava R$ 1.000 por mês para o paciente. O PAD propunha que, ao invés de pagar R$ 1.000 para o hospital, para o dono do hospital, que a gente pagasse R$ 1.000 para a família cuidar do paciente. Adivinha se passou? Claro que não passou. Claro que não passou. Eu tenho uma cópia do PAD até hoje.
Então, vejam que as coisas vinham sendo feitas ao longo dessa história para culminar com o que a gente tem hoje. Agora, aqui tem uma responsabilidade, de vocês que estão ainda nessa ativa, nesses lugares institucionais, que é exatamente isso. Quer dizer, este registro desses moradores, por exemplo, quando você diz que tem 831, acho, moradores ainda, provavelmente, muitos dos moradores do censo de 2008, 2014 já foram embora. Pode ser, inclusive, que esses 831 nem sejam. Então, se isto eu pudesse checar, eu diria assim, a minha responsabilidade com aqueles dois resultados do censo, dos 6 mil, dos 4 mil, a minha responsabilidade foi concluída. Todos os moradores ali registrados saíram do hospital. Criaram outros, mas esse daí é uma outra questão. Sabe assim, quando você tem para olhar os números mesmo, quem são essas pessoas, etc. Acho que tem. Tem as vagas solidárias, né, o Mirsa, que eu acho que é um complicômetro aí nesse processo. Sim. Depois a Rô pode falar um pouquinho. Né? Sim. Veja, não, nem todo o tempo desse processo de desinstitucionalização foi a favor. Claro que os gestores contaram muito. Teve gestor, teve COSIM, teve gente, assim, teve os encontros, os congressos do COSIM, teve várias coisas, que é município e estado que dão conta disso. Não tem outro jeito. Residência terapêutica não pode ser estatal. É municipal, né? A minha casa é no município, não é no estado. Não sei onde fica o estado. O estado é na cabeça da gente, não é? Ou então naquele contorninho que tem lá do mapinha, não. Enfim, não é? Então, assim, a gente precisa ter clareza disso, né? De todo modo, claro, lares abrigados, a gente chamou assim antes de residência terapêutica, que a gente preferia, do ponto de vista de redução de danos, não só na área da álcool e drogas, mas redução de danos da saúde mental. Era preferível ter uma casa que o Estado estava bancando de algum jeito lá na cidade, do que o cara ficar dentro do pavilhão. Ou seja, a gente foi fazendo assim, sempre assim, visando a liberdade dos pacientes. A liberdade de ir e vir, de morar na cidade. Porque para um morador da residência terapêutica, se é por uma ONG, que seja outra coisa, né? Isso é outra coisa, o S, essas coisas aí, precisamos ver depois também, mas assim, para o morador era uma casa. Né? E também a gente teve até algumas coisas que foram bastante de vanguarda. Por exemplo, quatro homens do Hospital de Casa Branca resolveram que eles tinham loas, recebiam não sei o quê, resolveram que eles queriam morar na cidade. Nós não tivemos dúvida, demos alta para os 4 moradores, conversamos com um cara que era proprietário de uma casa, ele topou, juntamos os 4 ou 5 moradores, homens todos, fizemos toda uma orientação e supervisão do caso, e eles alugaram a casa no nome dele. Não tinha residência terapêutica ainda, entendeu? Então, ou seja, tem movimentos que a gente precisa recuperar. Porque é uma coisa de história que a gente descobriu isso. Então, a reforma, ela já estava sendo gestada há muitos anos, 30 anos, desde 30 anos atrás. Eu acho que, de um modo geral, é isso. Não sei se eu dou conta. Na verdade, eu acho que quando a gente fala tudo isso, a gente dá visibilidade para essas histórias todas, para essas pessoas todas. E a gente não pode achar que é só na questão da alta, alta hospitalar, né, gente? É sempre alta de hospital. Vocês já viram isso? Vocês têm alta de outra coisa? Não consigo pensar em alta de outra coisa.
Nem dá para falar em alta de residência, não é uma internação. Você tem alta de internação. Então, eu fico imaginando que é uma coisa de... Eu até brinco com isso, porque quando eu fazia supervisão, nós fizemos supervisão em vários hospitais psiquiátricos, não só no estado de São Paulo, no Brasil, e quando a gente chegava num hospital e eu ia direto perguntar qual era o índice de óbito, era sempre alto. Mas de alta, quase nada existente. Né? E índice de fuga, que eles gostavam de chamar de evasão. Eu chegava assim, não, qual é o índice de fuga? A senhora quer saber o índice de evasão? O que seja. Olha, 1 neste ano. Aí a minha pergunta, essa eu gostava de fazer. Essa pergunta eu gostava de fazer. Só 1? Como? Eles ficavam meio preocupados. Como? Porque um homem e uma mulher que fogem disso aqui, a saúde mental deles está preservada, não está? Pula muro, confunde lá a tal da recepção e foge. Eles ficavam mudos, porque assim, imagina, porque na cabeça deles, quanto mais fugisse, mais ruim seria o hospital. Eu achava até que não era bem assim, mas enfim, são coisas desse tipo. Então, quando a gente discute tudo isso, conversa disso, porque a nossa fala é a mesma sempre, é a mesma, mas a gente também tem conversas com os gestores, por exemplo, tive sorte, muita sorte. Todos os gestores com os quais eu trabalhei, tanto no estado quanto nos municípios, sempre tinham clareza da política de saúde mental proposta, né, da defesa do cuidado em liberdade, de tudo isso da reforma psiquiátrica, etc. Mas, de todo modo, quando a gente fala, a gente pode influenciar as pessoas. E isso também é uma responsabilidade. Agora, eu vou até colocar um pensamento do Foucault aqui. É o seguinte, quando a gente está falando aqui, provavelmente algumas influências podem acontecer a partir de quem ouviu toda esta apresentação. Então, a gente influencia para uma reflexão, influencia para uma mudança de pensamento, influencia para uma atitude que tem que ser aprimorada, etc. Mas o que eu acho legal no Foucault sobre a influência é que diz assim, a influência, a gente exerce influência nas pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas a influência que a gente exerce não pode nunca, absolutamente, ser um poder que impomos. A gente não está querendo, por poder ter uma influência, ter isso como um poder, né, para que o outro possa seguir de algum jeito. Bom, acho que ainda tem mais coisas aqui que eu posso estar, talvez até de uma certa maneira, omitindo, mas acho que tenho que falar o seguinte. Eu conheço um pouco a história da reforma psiquiátrica no Brasil. Conheço vários estados um pouquinho mais de proximidade. Mas o estado de São Paulo avançou muito. Eu não tenho a menor dúvida disso. No dia 1º de abril do ano passado, os últimos 9 moradores do Juqueri saíram do ano. Vocês têm ideia do que isso significa? Da dimensão disso? De toda a fama do Juqueri? Então, vejam, que são etapas, são conquistas que essas pessoas conseguiram fazer. Com o exercício de muitos gestores, muita gente participando desse processo, dentro do Juqueri, fora do Juqueri, no município de Franco da Rocha. Enfim. Então, alguém já dizia que a gente tem muitos atores, e também tem a questão de atores intersetorial. Por exemplo, uma das coisas que é problemática, mas que a gente tem enfrentado, é a relação com a justiça, de um modo geral. Porque a gente precisa
conversar para poder influenciar de alguma maneira na questão do que está em jogo em relação aos encaminhamentos que temos que fazer. Então, eu acho que tivemos a chance também de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, que foi uma vitória, no sentido de aproximar a justiça. Como é que a gente vai ter democracia sem justiça social? Como é que a gente vai ter saúde mental sem justiça? Não tem, não existe. Então, assim, a gente tem que ter sempre a clareza de que nós estamos falando de uma vida em liberdade, de um tratamento em liberdade. E tendo sempre a consciência, isso eu tinha desde o começo, depois do censo, assim, porque assim, mas alguns pacientes não vão sair do hospital. A gente ouvia muito isso, porque não tem condição. Olha, a lei das portarias da residência terapêutica, todos vão sair. Todos, sem exceção. Mas os acamados vão sair. Vão sair. Vão receber os cuidados que precisam fora do hospício. Ah, mas precisa ir para um hospital geral. Precisa. Mas aqui não fica. Não pensa que a gente falava isso, gente, de uma maneira tranquila, muitas vezes. Né? Mas a gente sempre tinha clareza disso, porque não dava para fazer meia boca, entendeu? Então, assim, as pessoas, a gente, claro, de uma certa forma, tinha clareza, tinha apoio institucional e tinha muito respeito. Eu acho que, no meu trajeto, em todos os hospitais, todos, teve muito respeito também pelo que a gente fazia. Até porque, em algum momento, ficava claro que esses hospitais só existiam por conta do convênio com o governo. Eles não tinham tantos pacientes que dependiam da internação. E aí entra a questão, de novo, mais complexa ainda, que é a loucura do pobre e a loucura do rico. A diferença de você esconder, não a questão da loucura, mas a questão da pobreza, da questão da miséria humana mesmo. Né? Nessas pessoas que não têm outra chance senão a de ficar na rua ou de ter um comportamento estranho, extravagante, ter que ser escondido, ter que deixar invisível, fechado nos muros. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque tem também um trabalho a ser feito com os familiares, com a comunidade. Eu sinto falta, às vezes, da questão da comunicação. Isso que nós estamos fazendo agora, que é uma coisa moderna, né? Mas eu me lembro que quando eu fui desativar, fechar um hospital, a gente não fechava, desativar, eu chamei a rádio local da cidade. Fiz um convite para a rádio da cidade para noticiar que aquele hospital estava sendo desativado, ia ser fechado, ia ter 15 dias para tirar as pessoas de lá. O senhor põe na sua rádio isso, porque eu quero ver se os familiares chegam aqui para a gente poder conversar. E numa dessas experiências, o saudoso Geraldo estava fazendo parte da equipe e ele ficou com todos os familiares que chegaram na porta do hospital. Outro aspecto também é do quanto vários funcionários dos hospitais sofriam com aquela situação que presenciavam diariamente. Por quê? Porque num desses hospitais que a gente foi fechado, quem mais ajudou a gente na condução dos prontuários, toda aquela parte que precisa ser feita para que a pessoa saia com alta, pegue as suas coisas, enfim. Tinha uma pessoa que mais ajudou, foi uma menina, uma moça da recepção, uma secretária da recepção, que os donos desapareceram de lá, os técnicos, um ou outro só que estavam ali mais sensibilizados, mas a gente dependia justamente da enfermagem e dessa moça que trabalhava na parte administrativa e que estava lá no hospital há 12 anos, ela trabalhava naquele hospital. Então, quando terminou da saída de todas as pessoas, eu fui agradecer a participação dela. Sem ela, a gente não teria dado conta de toda aquela
aquelas pessoas que precisavam sair dali. E ela virou para mim e disse assim: não, Mirsa, eu é que tenho que agradecer. Eu falei, mas você está perdendo o emprego? Ela assim, pois é, pode ser. Está certo que você vai encontrar um outro trabalho. Então, assim, mas tem uma coisa. Depois de 12 anos, esta noite vai ser a primeira que eu vou pôr a minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilo. Ou seja, é uma coisa que ficou bastante marcada para mim também, de quantos alguns funcionários sofriam com a situação daquelas pessoas. Bom, eu não sei se eu não estourei o tempo, vocês ficaram com dificuldade para me Tem mais histórias singulares que eu acho que a gente poderia fazer. Agora estou fazendo uma sugestão, um levantamento, quem sabe, além de trazê-los para cá, como foi feito, dar vez e voz a essas pessoas. Mas eu acho que a gente pode também, isso é uma coisa que eu tenho percebido, dizer, contar o quanto essas relações que tivemos na condução de tantos casos para a liberdade, para a volta para a sociedade, quantas pessoas que passaram por isso com a gente contribuíram para que a gente mudasse, que a gente ficasse melhor. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho. Eu acho que dificilmente a gente aprende com muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, família e tal. Mas aquela pessoa que você vê uma única vez e que me permite fazer um discurso sobre ela, essa pessoa me ajudou muito mais do que eu ajudei ela. Muito mais. Eu vou parando por aqui. Mais uma vez, agradecendo a Rosângela, a Lina. Eu sinto falta de estar na secretaria, na tete a tete. E a gente tem saudade de você, Mirsa. Porque eu, às vezes, me denomino de uma operária. Tem servidor público, tem profissional da saúde, né? Trabalhador de saúde mental. Às vezes, eu estou lembrando do meu pai. Foi um operário. De uma indústria têxtil, mas enfim. Eu me considero operário. Eu gosto de estar lá no campo, operando as condições, as providências para que haja este acolhimento. E ainda tem isso, né? Quer dizer, aí que está. Eu vim, participei, e agora, independente de querer saber como é que estão todas as pessoas que estão em residência, porque muitas casaram, saíram da... Tem coisas muito boas nisso. A questão da inclusão social, um casamento que foi feito entre uma mulher, ficaram anos no mesmo hospital, a noiva entrou, a mulher entrou com o prefeito e o noivo entrou com a secretária municipal. Ele com 20 anos de internação no hospício e ela com 30. E se casaram. Eu nunca vi uma inclusão social desse jeito. O prefeito levou ela para votar. Eu queria muitos prefeitos como esse, entendeu? Muitos, que pudessem fazer essa inclusão de fato. Bom, sinto falta mesmo disso, mas eu gostaria agora de terminar dizendo que espero de verdade ter passado, que esses homens e mulheres que passaram por essa história de exclusão social total e absoluta, muitos, como disse a Rosângela, a gente chegou tarde demais, eles morreram antes da gente chegar lá, mas tenho certeza que tudo que esteve, está ao nosso alcance, a gente faz, e não é
brincadeira, um estado que na década de 70 tinha 40 mil leitos psiquiátricos. Se vocês puderem pensar que todos estavam ocupados, 40 mil, né? Enfim, e hoje, que já teve o Estado de São Paulo, teve 110 hospitais, na década de 70, e hoje está com 31, é isso? Então, eu acho que é mérito de muita gente, mas o maior mérito foram dos sobreviventes, que chegaram a ter muitos anos de internação e que hoje estão morando na cidade, alguns não querendo contar a história. Eu acho ótimo. Teve uma moça de Sorocaba que a gente queria que ela fosse para uma residência que tivesse as colegas, e uma outra colega de pavilhão, para no dia seguinte ter um rosto conhecido. Ela disse assim: Mirsa, você ficou maluca? Isso lá na Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, porque ela ia me visitar toda hora lá, porque ela queria ir para a residência fazer uma aula. Como assim? Mirsa, eu quero ir para São Paulo, porque ela tinha uma irmã no bairro lá, então ela ia para uma residência terapêutica em São Paulo. Eu quero ir para lá. Eu não quero conhecer ninguém. Eu quero esquecer todo mundo que eu vi aqui dentro do hospital. Não quero um rosto conhecido no hospital. Eu falei: ah, é? Você tem certeza disso? Que lá na outra residência vai ter, mas não são conhecidos. Eu quero ser desconhecido. Lá foi, ela está feliz da vida, viveu para mim. Então, veja, qualquer coisa que eu for contar de um paciente com quem eu interagi, eu tenho coisas para dizer, né? Da aprendizagem que foi tudo isso. Rosângela, obrigada. Alina, obrigada. Eu peço desculpa se eu falei demais. Não sei se é demais. Mas muito falei. E muito tenho que falar. Tanto vocês. Você ainda vai falar bastante. Tem zilhão de coisas no chat. Vai falar lá, não sei nem que horas são. Nossa, Mirsa, é sempre muito bom te ouvir, assim, né? E eu tenho você como a minha mentora, assim, desse trabalho na área pública, na saúde mental. Eu não esqueço até hoje uma fala que eu gravei, e é o meu norte, sempre. Quando eu tenho que fazer a defesa do hospital geral, de falar da questão da gente não necessitar do hospital psiquiátrico, eu sempre lembro dessa sua fala, quando você faz aquela distinção, você fala: por que a gente tem que ter um hospital especializado em psiquiatria? Por que não está lá no hospital geral? O que é que difere? Por que a gente recebe todas as especialidades dentro do hospital, mas a psiquiatria tem que ter uma coisa separada? Né? O que justifica um leito especializado para você ter que montar todo um aparato institucional específico para a psiquiatria? Né? E isso é sempre meu norte, porque a gente vê essa diferença. Né? E para mim isso é fundamental, quando a gente começa na defesa, eu resgatar essa sua fala, que é uma fala, inclusive, que eu coloquei na conclusão do meu doutorado, enfim, né? Porque ela ficou muito marcada. Eu fiquei dias sem dormir quando a gente começou o censo, eu participei do censo, a segunda edição, né? Eu estava junto na equipe, eu fiquei impressionada. A gente vai conhecendo a história na medida que a gente registra, né? E a gente não tem isso na formação. A formação ainda está bem capenga, né? nas áreas, na psicologia, a gente às vezes não comunica essa história, essa memória. E essa memória é fundamental, porque a gente tem que entender que a gente saiu de algo que era considerado um modelo durante muito tempo, né, para propor uma coisa nova. Então, quando a gente vê esses moradores do jeito como eles estão na residência,
aquele sorriso estampado na cara para apresentar a residência, para falar do seu espaço, para falar da sua liberdade, das coisas que fazem, né? E fica imaginando aquelas imagens que a gente tem até hoje gravado, né? Ou de registro, ou de relato do que era o hospital psiquiátrico, de gente que era amarrada, de gente que não era cuidada, que não tinha os cuidados, não tinha os recursos básicos, né? As necessidades básicas de ter uma roupa, de ter um banheiro decente para usar, uma cama decente para dormir, né? E que a gente, muitas imagens lembram, acho que essa coisa da nudez, né? A própria Daniela Arbeck fez a aproximação com a questão do Holocausto, porque faz lembrar mesmo, então é isso, acho que aproxima muito essa discussão, né? E o quanto que o Intramuros ele favorece essa situação de violação de direitos e de violência que muitas vezes é estatal. E que bom que a gente consegue hoje olhar para essa história toda e assumir essa dívida histórica. Né? Queria te dizer que a gente teve uma web bem agitada para o mês, né? Janeiro, galera de férias, mas olha, a gente girou em torno de 65 a 70 pontos o tempo todo na web. Eu somei mais de... foram 37 municípios, assim, do pessoal que se apresentou aqui. Nem vou citar todo mundo, porque é muito município, e aí a gente não tem tanto espaço para fazer a discussão, mas, assim, está bem agitado. E aí algumas coisas que foram aparecendo no chat, assim, né? Tem o Paulo Guimarães que ele citou a importância da conferência, que a gente possa trazer esse registro, essa memória e falar sobre essa questão da Desinche, não esquecer, né, de trazer isso como uma temática, como um eixo prioritário para a Conferência de Saúde Mental. Né? Tem uma pessoa aqui que conta um pouco dessa questão da área de saúde mental de Ribeirão Pires, que conta dessa resistência da cultura da comunidade, que os vizinhos, a vizinhança de uma RT lá tem muita resistência e se queixa muito, assim, não tem esse movimento de inclusão e de agregação, então ela comenta desse desafio, né? E a Lúcia, nossa querida Lúcia também, né, que está aqui nos acompanhando, a Lúcia, a Cida começou ali num bate-papo, numa discussão, falando dessa questão, né, que enquanto a gente não vai, de alguma forma, minimizando as entradas nesse modelo de funcionamento, né, mais asilar, que a própria lógica de funcionamento do hospital psiquiátrico, mesmo ele reformado, mesmo ele humanizado, tende a esse problema, né, o quanto a gente não precisa ir cada vez mais diminuindo essas entradas para poder ampliar os acessos dentro dos hospitais gerais, que aumenta a capilarização, nossa, deu um trava-línguas aqui, né? Gira muito mais o leito, e os dados têm nos mostrado isso assim de diferentes formas. Quando a gente vai levantando essas informações, a gente percebe essa característica, esse movimento nos próprios registros, mesmo com todas as mudanças que todo mundo sugere que foi feito. Né? E por isso que essa defesa também é tão importante. Vou começar com esse bloco, para você poder discutir junto com a Rô. Tem uma pessoa aqui que ficou aflita, falando, Edilene, será que ela não vai falar um pouquinho mais? E eu falei assim, ela estava numa representação mais institucional, mas a Rosângela pode trazer essa discussão para a mesa, que é sobre a questão do futuro das políticas, o que é que o Estado está pensando enquanto políticas de incentivo para a saúde mental. É isso, gente. Bom, Rosângela? Começo? Você começa? Quer que eu comece? Pode começar. Eu acho que a gente tem ainda muito desafio. Acho que realmente o processo de desinstitucionalização, ele, acho que atendendo um pouco a demanda do que vem acontecendo, eu acho que o próprio processo de desinstitucionalização, ele impulsionou a rede como um todo. Então, a gente teve um crescimento importante dos centros de atenção psicossocial que foi vinculado ao processo de desinstitucionalização. Isso é importante, porque os grandes municípios já tinham serviços, os pequenos municípios implantaram novos serviços de saúde mental. Isso muda a maneira de ver saúde mental, porque você leva a saúde mental para o interior.
né? Então, hoje a gente consegue avaliar, poder fazer toda essa análise de todos esses processos, porque hoje a gente tem uma rede para poder analisar. Hoje a gente tem leitos em hospital geral para poder olhar em comparação aos nossos leitos em hospitais psiquiátricos e dizer, esses são mais potentes, esses funcionam desse jeito, é aqui que o investimento tem que acontecer. Eu acho que a gente está num momento político muito complexo, né? E essa conferência ela tem que ser muito cuidada, principalmente pelas equipes de saúde mental, para que a gente não tenha um desvirtuar da política de saúde mental e se retorne a uma política de exclusão, uma política manicomial, porque isso a gente está vendo a partir de criações de incentivo para a comunidade terapêutica, incentivo para clínica fechada, incentivo para internação involuntária. A gente está tendo aí muitas demandas que a gente precisa olhar, porque senão é muito fácil voltar para um modelo fechado se você não for vigilante na saúde mental. Então, esse é conveniente, né? O pessoal vem com o discurso de economia de escala, né? É tão fora da lógica da humanização do cuidado, mas, enfim, eu acho que é um momento que a gente tem que olhar. Eu acho que uma das fontes de informação importante é o próprio programa Autoestima. Eu acho que a gente tem aí muitas webs onde a gente discutiu questões relacionadas à institucionalização de adolescentes, que hoje é um horror dentro de São Paulo. A gente tem que olhar para isso. Não dá para a gente fazer com os nossos adolescentes o que fizemos com essas pessoas lá atrás. A gente não pode fazer igual. A gente precisa criar instrumentos para não transformar pessoas em moradoras. A gente tem que acompanhar os processos de internação. As internações têm que ser breves, a gente tem que pensar isso territorialmente, cada um dentro das suas características. Acho que a gente tem que continuar avançando no fortalecimento, na qualificação, na estruturação dessa rede, avançando no processo de desiste, mas se a gente não mudar a lógica, parar de botar para dentro, a gente não termina esse processo nunca. Senão se acaba, coloca uma mão, tira com a outra. Eu acho que tem que ser uma mobilização dessa rede, no sentido de os casos complexos, eles têm que estar nos CAPs. A gente não pode deixar um caso internar 50 vezes num ano e achar que isso é normal. Ele precisa estar no acompanhamento da rede, porque senão cada vez que acaba a receita dele, ele interna de novo e ele se institucionaliza de uma outra forma. Ele cria um vínculo institucional que a gente precisa romper. Mas para romper, a rede tem que estar lá. Porque você não rompe com nada. Você tem que ter uma rede, você tem que ter uma estrutura. E no chat eu estava olhando, né, que eu também fiquei acompanhando, quando falam em perfil, tem um perfil, o perfil é morar no hospital psiquiátrico, ponto. Para a lei, não tem perfil. Quando nós iniciamos o processo de desiste, o discurso básico era perfil. Esse não tem perfil para isso. Aquele não tem perfil para aquilo. Quem é que tem? O que é isso? O que é isso de perfil? Se a gente fosse seguir naquela lógica, ninguém tinha perfil para nada. O entendimento essas pessoas têm o direito. Tendo o direito, não existe perfil. No direito ao acesso à vida e liberdade, não dá a questão de ter perfil. Ninguém tem perfil para ter acesso à vida e liberdade. Ela é um direito. É um direito que é garantido pelos direitos humanos. Para além da nossa lei 10.216. O ser humano tem direito à dignidade, tem direito à liberdade. E é nisso que a gente tem que se pautar. Acho que a conferência ela tem que ser muito cuidada nesse sentido, para a gente realmente não retroceder em coisas que há anos a gente vem batalhando para avançar. Eu acho que a gente entra aí no limite que é importante a gente cuidar. Nissa, fala um pouco. Eu vou ser bem direta.
eu estou assim, com inveja, porque eu não tenho lugar institucional mais que me garanta participar da conferência. Das conferências municipais, estaduais, etc. Isso é uma coisa. Por quê? Você tem toda a razão. A conferência municipal, estadual e nacional de saúde, elas têm qualquer funcionário público, qualquer servidor público da saúde tem, e de outras secretarias também, mas da saúde especialmente, tem, da minha forma de ver, a obrigação moral de participar, de defender o modelo, de fazer todas as aproximações para que esse modelo continue, ganhe força, etc. Por quê? Porque, do ponto de vista político, que eu acho que, de novo, a questão da história, quando o Collor de Mello assinou a lei do SUS, ele vetou 2 artigos. Adivinhe quais foram? O artigo que criava a Conferência Municipal, a Conferência Estadual e a Conferência Nacional, que ia dizer quais eram as questões da saúde. E teve que fazer depois uma outra lei para que fosse recuperada a conferência, a realização das conferências. E o outro artigo, o que era? Era a criação do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Claro, ele não queria, ele era coerente com a origem dele, ele não queria o controle social. Porque a questão do SUS é essa. As conferências e os conselhos municipais de saúde, os conselhos de saúde, são a possibilidade de um controle social de como que no nosso caso, a APS está acontecendo. É lá. Então, eu me lembro que quando eu participei do município, eu ia para a Câmara dos Vereadores, eu ia para o Conselho Municipal de Saúde, para poder defender isso. Entendeu? E assim, e não é que eu ia pegar o pessoal do CAP, vamos lá, participar da reunião, e sabe, assim, era aberta a discussão. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós temos porque tem uma coisa que eu acho que nem usei a palavra pandemia, é tão presente em tudo, entendeu? Quer dizer, a gente já está tirando de letra esse bendito desse virusinhos aí, entendeu? Xereto, intrometido, tudo, o que é isso? Entendeu? O que é isso? Porque a questão da pandemia, que é grave, é muito grave, enfim, e todas tudo que a gente tem passado, do ponto de vista político, mundial, inclusive, como é que tem na África, gente do céu? Você começa pensando no seu município, aí você vai para o seu estado, aí vai para o seu país, aí você vai para o mundo. É um fenômeno, vamos dizer assim, que nivelou todo mundo. Nivelou. Eu acho que isso é um fenômeno que, para mim, sempre foi o nivelador de todo mundo, era a morte. A morte nivela todo mundo. Não importa a classe social, não importa nada. É nivelador. A morte nivela todo mundo. Mas tem a pandemia também, quer dizer, o tal do vírus nivela todo mundo também. Não no sentido só da questão da morte, mas na questão que eu acho, até tem um artigo que você escreveu, que eu não tive tempo ainda de ver ali, eu li muito rapidamente, mas uma das coisas que no pedaço que eu li veio assim, sabe o que e também todo mundo entre nós aqui já esbarrou no Covid, né? Quer dizer, tá no teste, não sei o que e tal. Então, assim, o que me pega mais nisso tudo, e aí que entra a questão que a gente precisa ver na saúde mental, no janeiro branco, etc. e tal, porque, assim, sabe qual é o maior complicador do vírus, de você ser contaminado com o vírus, ou da possibilidade de ser contaminado com o vírus, é que os sintomas físicos, a gente tem aí como cuidar e corre para cá, e põe lá, e toma oxigênio, enfim, tem várias ações que podem evoluir na direção de eliminar, né,
os sintomas e gerar aí a problemática de estar com essa contaminação e melhorar a saúde, etc. Mas o que pega nessa contaminação do vírus, sabe o que pega que me dói? Porque eu acho que quem já passou por cirurgia pode ter uma visão, uma ideia aproximada do que eu vou dizer. O que me pega nessa questão de ter que controlar máscara, gel, não sei o que, tem que controlar, essa possibilidade que nos entristece, nos deixa bravos por conta do vírus, de acusar lá a contaminação, é o medo, para mim, o maior prejuízo em termos de saúde mental, é o medo de perder a liberdade. Se eu estiver contaminado, eu vou ter que me isolar. Eu perco o meu direito de ir e vir na hora que eu quiser. Tenho que ficar lá fazendo um esforço para ocupar a mente, espaço, etc., porque não é fácil. Então, isso está posto aí de uma forma meio secundária, não assim, mas assim, sempre com o pano de fundo, você tem medo de sua liberdade. E você perde esse bichinho, escancara com isso. É um bichinho de nada, diz que ele nem é meia célula, não é nem uma célula inteira, é meia célula. E tira a minha liberdade de ir e vir, como que pode, entendeu? Então, acho que tem vários aspectos que têm que ser contornados nisso. Então, diante desse cenário da pandemia, diante desse cenário da política de saúde que estamos enfrentando aí, em várias coisas, eu aposto no município, eu aposto no apoio do COSEMES, porque é lá que acontece, no apoio do Estado. Neste momento, o Estado é fundamental. É fundamental. Entendeu? E o Estado que sempre participou dessas discussões que nós estamos tendo aqui, da melhor maneira de atender as pessoas. Claro que enfrentamos interesses outros. Gente, a gente não está aqui para analisar conflito de interesse. Porque se tiver uma live de conflito de interesse, eu estou nessa. Porque eu tenho uma lista dos interesses, entendeu? Então, vamos ver quais são os interesses que são contrariados. Eu topo. Só não vou pôr em ordem de crescente ou decrescente. Vai ser a ordem alfabética, aleatória, né? Para não ferir nenhuma posição aí. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, a gente está numa situação delicada. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é cuidando de nós mesmos, em primeiro lugar. Cuidamos de nós mesmos aqui, participando direto aqui. Cuidamos de muita gente que está ouvindo e assistindo. Cuidamos do pessoal das residências terapêuticas, né, que vieram participar e tal. Agora, temos que prestar atenção nas conferências. Eu acho que, se de um lado nós temos que tomar cuidado com a pandemia, isso passou tudo todo. Por outro lado, a gente tem que fazer o máximo que pudermos, como você disse, com as equipes de saúde mental, para que elas liderem o encaminhamento dessas conferências de alguma maneira, do lugar que é possível. Enfim, porque eu acho que aquelas pessoas que têm outro envolvimento e que querem lidar com a saúde de outra forma, porque tem algumas coisas que eu acho que são importantes. Que eu já ouvi lá quando comecei na saúde pública. Já se falava isso, e hoje ainda temos que ver que se fala, e se faz, é pior. Nós não temos alguns gestores, não sei, pessoas que façam política de saúde. É feita política com saúde. Então precisa tomar cuidado com isso. Nós temos uma política de saúde que todo mundo pode defender. Porque nós não fazemos política com a saúde. Não dá. Você tem um modelo, etc. Então, eu acho que está terminando isso. Bom, acho que tem que ficar dito isso, que as pessoas possam participar. Eu, se tiver por condição de ouvinte, eu vou lá. Fico na porta. Eu vou ouvir. Eu quero ver o que vai acontecer. Entendeu? É isso.
Eu acho que a gente vai tentar fazer sempre tudo mais aberto, democrático, mais participativo possível. Com certeza você estará participando, você não tenha dúvida. Você é uma pessoa importante nesse processo. Vou mesmo. Gente, a gente está finalizando. Eu agradeço. A gente está finalizando o nosso Sempre. encontro. Né? Faltam uns minutinhos só para a gente terminar. A gente teve uma participação importante, né, e contínua dentro do chat. Eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram suas mensagens, que participaram. Esse material vai ficar disponível no programa Autoestima, vocês vão encontrar essa web, ela vai ficar gravada. É um material que é livre, que vocês podem usar para fazer as discussões sobre desiste nos territórios de vocês. A ideia do programa é construir conteúdos que a rede possa usar, né? E lá vocês vão encontrar vários conteúdos sobre diferentes aspectos da saúde mental. Queria agradecer a Lina, sempre fofa, sempre ajudando a gente. Socorro, Lina! A Lina corre, ajuda a gente. Queria agradecer a Edilane, né, que está sempre apoiando a gente em todas as iniciativas. E muito você, Mirza, que nos brindou com uma fala... eu acho que ela bate direto no coração da gente, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem a gente que está vivendo esse processo, essa um monte de trovão aqui, vai cair o mundo. Mas, assim, a gente que está dentro desse contexto, eu acho que ter que sempre resgatar a humanidade desse processo é importante. É importante. Isso não são fogos. É importante. Então, eu queria agradecer a todos. Nós ficamos por aqui por hoje. Todo o conteúdo está disponível. Muito obrigada. E até o nosso próximo encontro. Em fevereiro a gente retoma.